Questão 6, exercícios de autoavaliação da aula 31, juros simples e compostos. Vamos à leitura do texto. Um consumidor comprou uma televisão pagando 25% do preço de entrada no ato da compra. Então, no ato da compra, ele paga uma entrada que é igual a 25% do preço do televisor. Tá certo ou não? Se ele pagou de entrada 25% do preço do televisor, o restante da dívida, é 75% do preço do televisor. Legal ou não? Então, na entrada, ele paga 25% do preço do televisor e fica devendo, falta pagar 75% do preço do televisor. E esse restante ele vai pagar em uma única parcela, 60 dias após a data da compra. 60 dias após a data da compra são 2 meses depois, porque para cálculos de juros, os meses são considerados todos com 30 dias. Então, 2 meses depois é que ele vai pagar esse restante. Agora veja, quando ele for pagar esse restante, 75% do preço do televisor à vista, tá certo? A prestação que ele vai pagar vai ser acrescida de juros. Agora, que tipo de juros? Simples ou compostos? Calculados a taxa de juros simples. Então, serão juros simples. E se são juros simples, o total de juros é igual ao capital inicial vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. É bom se lembrar. Legal ou não? Então, ele vai pagar 2 meses depois esse restante, só que a esse restante vão ser acrescentados os juros de 2,5% ao mês. Como ele vai pagar 2 meses depois, serão 2 períodos. Há uma taxa de 2,5% ao mês. Se o valor da parcela, ou seja, se o valor que ele pagou, que é o que ele estava devendo, mais os juros, foi de 2.205, então o valor da entrada foi, pois bem, o valor que ele paga, 2.205, é igual ao que faltava ele pagar, o restante, 75% do preço, mais os juros, não é? Esses 2.205 é o capital inicial da dívida, tá? É o principal da dívida dele, mais os juros. Ele pagou quanto de juros? O capital inicial, 75% de P, vezes a taxa, 2,5 sobre 100,
vezes a quantidade de períodos, 2. E agora, se fizermos algumas continhas, vamos encontrar o valor da única incógnita nessa equação, que é o P, que é o preço do televisor à vista. Não sem antes fazermos algumas simplificações. 75 dividido por 25 dá 3. 100 pelo mesmo 25 dá 4. Simplificação essa que se repete aqui. 75 por 25 dá 3. 100 pelo mesmo 25 dá 4. Lembre-se que 2,5 vezes 2 é 5. 5 por 5 dá 1. 100 pelo mesmo 5 dá 20. O que foi que sobrou? 2.205 é igual a 3P sobre 4, não é? Mais quanto? 3P sobre 80. Multiplicando toda a equação por 80, fica 2.205 vezes 80 é igual a 3P sobre 4 vezes 80, 60P. Professor, eu não entendi não. 3P sobre 4 vezes 80, 4 por 4 dá 1, 80 por 4 dá 20, 3P vezes 20, 60P, mais 3P sobre 80 vezes 80, 3P. Então, 60P mais 3P, 63P, é igual a 2.205 vezes 80. Será que dá para dividir ambos os membros por 63 e obter um quocientezinho inteiro? Vamos tentar. 2.205 dividido por 63, baixo 220 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1, vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19 para 22, 3. Baixo 5, dá 5. 5 vezes 3, 15 para 15, 0, vai 1. 6 vezes 5, 30, mais 1, 31 para 31, 0. Não podia ser melhor. 63 dividido por 63 dá 1. E 2.205 dividido pelo mesmo 63 dá 35. Lendo no sentido contrário, P vezes 1, P é igual. P é igual a 35 vezes 80. Multiplicar 35 por 80 é multiplicar 35 por 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 3, 24 e 4, 28. E acrescentar um 0. Então fica 2.800. Então o preço desse televisor à vista é 2.800. Tá certo ou não? Agora a pergunta do problema é qual? Olha aqui. Então, o valor da entrada foi de... Ora, o valor da entrada... O valor da entrada... O valor da entrada foi 25% do preço do televisor de 2.800. 100 por 100 dá 1. 2.800 pelo mesmo 100 dá 28. Então agora o preço da entrada
é igual a 28 vezes 25, ou 25 vezes 28, como queira, porque como aqui é uma multiplicação de números reais, mais especificamente naturais, na multiplicação de números, a ordem dos fatores não altera o produto. Por que eu digo isso? Porque se estivéssemos multiplicando matrizes, a ordem dos fatores pode alterar o produto. Então, o 28 multiplicado por 25, 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10 e 4, 14. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 0, 4, 6, 10, vai 1, 7. A entrada foi de R$700. Por sinal, o gabarito fica na letra A. E uma curiosidade, só para debater, a questão já está respondida. Esse televisor à vista custa R$2.800. E como foi que ele comprou o televisor? Ele deu R$700 de entrada, 2.800 menos 700, 2.100, só que quando ele foi pagar esses 2.100, 60 dias depois, 2 meses depois, foram acrescidos os juros. E ele, ao invés de pagar 2.100, ele pagou 2.205, ele pagou R$105 a mais, que são os juros relativos aos 2 meses, calculados sobre os 2.100. Aí o televisor custou a ele a entrada 700, mais os 2.205, 2.905, ao invés de R$2.800. Um beijo.